O Brasil de 1982 ainda vivia sob o peso da respiração contida. A ditadura não dizia mais o nome, mas continuava nas esquinas, nas redações, nas conversas sussurradas de bar. A censura ainda deixava cicatrizes nos jornais, e a desconfiança era o idioma oficial. A esperança vinha em fragmentos. Uma música nova tocando nas rádios, uma anistia tímida, um povo tentando lembrar como era falar em voz alta. O país sonhava com eleições diretas, mas o medo ainda mandava calar. O futebol, esse espelho generoso do Brasil, refletia o mesmo silêncio. Os clubes eram administrados como quartéis e os jogadores peças obedientes. As ordens vinham de cima e ninguém contestava. O vestiário era território sem voz. O craque podia ser ídolo no domingo e prisioneiro na segunda. A alegria da arquibancada terminava no portão do estádio. Lá dentro tudo era hierarquia, disciplina, obediência. Foi nesse cenário que o Corinthians vivia mais um de seus períodos cinzentos. Um clube popular de alma operária, mas sufocado por gestões autoritárias e dívidas. O Parque São Jorge era uma ilha de concreto cercada por desânimo. A torcida seguia fiel, mas sem fé. O time jogava, mas não vibrava. Era como se o futebol tivesse perdido o sentido. Até que um homem de voz calma e olhar inquieto entrou naquele vestiário e mudou tudo. Seu nome era Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Médico formado, pensador por natureza, jogador por acidente feliz. Alto, barba rala, passos lentos, olhar de quem parecia enxergar o que ninguém via. Ele não falava como jogador. Falava como quem questiona a vida. E no meio da rotina cinzenta do clube, aquela voz diferente começou a incomodar. Não por arrogância, mas por lucidez. Sócrates acreditava que o futebol podia ser mais do que jogo, que o campo era também uma praça pública, que a camisa pesava, mas também podia abraçar, e que o time, aquele grupo de homens anônimos com os pés sujos de grama e vaidade, podia ser uma metáfora de país. Enquanto outros evitavam política, ele a trazia para a mesa, para o treino, para o jantar. Dizia que o futebol brasileiro era o retrato do Brasil. Bonito, criativo, mas dominado por poucos. E que, se o povo queria liberdade, o futebol também tinha de começar por ela. No começo, muitos riram. Achavam que era conversa de intelectual. Outros desconfiaram. Temiam que a ousadia chamasse problemas. Mas aos poucos, o contágio começou. Vladimir, lateral de fala mansa e pensamento firme, virou seu aliado natural. Zenon, o meio-campista cerebral, via na ideia um sopro de justiça. Casagrande, o garoto inquieto da base, via rebeldia e coragem. E assim, nos corredores frios do Parque São Jorge, nasceu uma faísca. A primeira reunião aconteceu sem pretensão. Alguns jogadores sentados em círculo, discutindo o que parecia impossível, votar. Decidir juntos as concentrações, os horários, as contratações, até os uniformes. O técnico Adilson Monteiro Alves, jovem e aberto, apoiou. Parecia uma loucura, mas era uma loucura bonita. Se o Brasil um dia for livre, dizia Sócrates, por que o Corinthians não pode começar antes? O primeiro voto foi sobre algo banal, a hora do treino. Mas o que estava em jogo era muito mais do que o relógio. Era a sensação, há muito perdida, de ter escolha. Quando levantaram as mãos, o silêncio do vestiário virou murmúrio, e o murmúrio virou riso. Pela primeira vez, um time de futebol brasileiro estava decidindo o próprio destino. Lá fora, o país mudava devagar. As músicas de Milton e Elis voltavam às rádios. As pessoas usavam camisetas com mensagens sutis, como se testassem os limites da liberdade. O povo aprendia a ocupar as ruas de novo, e o Corinthians, sem perceber, começava a falar a mesma língua do Brasil. A cada semana, novas votações. Alguns duvidavam, outros se encantavam. A diretoria olhava com medo, a imprensa com ironia. Chamavam aquilo de utopia.
Mas dentro do vestiário, algo crescia. O medo cedia lugar à confiança. O time jogava mais leve, mais solto, como se o simples direito de escolher tivesse devolvido o prazer de jogar. Os treinos começaram a ter risos. As reuniões, ideias, o campo, liberdade. O Corinthians deixou de ser apenas um time para se tornar uma experiência. Um laboratório de democracia num país que ainda aprendia a soletrar a palavra. Cada decisão coletiva era um pequeno ato de resistência, cada passe bem dado uma metáfora de diálogo. Na arquibancada, os torcedores não sabiam explicar o que acontecia, mas sentiam. O time parecia diferente. Jogava bonito, mas também com propósito. Quando o Corinthians entrava em campo, havia algo novo no ar, uma energia estranha, feita de esperança e insubordinação. Os torcedores começaram a cantar mais alto, e o nome de Sócrates virou grito de fé. Os adversários estranhavam. A imprensa perguntava, mas isso é futebol ou política? E o time respondia jogando. Vencia, empatava, perdia, mas nunca calava. A cada coletiva, Sócrates falava de liberdade, de responsabilidade, de igualdade. Falava que a democracia não era um discurso, era um treino. Que um time só funciona quando todos participam, que o futebol é uma metáfora do Brasil, e o Brasil só seria campeão de verdade quando aprendesse a ouvir o povo. O país, ainda sufocado pela ditadura, começou a prestar atenção. A democracia corintiana, como batizou o jornalista Washington Oliveto, virou manchete. Um movimento de atletas dentro de um campo, ousando dizer o que tantos queriam gritar nas ruas. Era mais do que esporte, era gesto político, poesia coletiva, ato de fé. A camisa branca ganhou uma inscrição preta, simples e poderosa. Democracia corintiana. Quando os jogadores a vestiram pela primeira vez, a torcida aplaudiu de pé. Era o uniforme mais político da história do futebol. Cada vez que o time entrava em campo com aquelas letras no peito, o país inteiro parecia respirar um pouco melhor. Mas não era fácil. As críticas vinham de todos os lados. Diziam que futebol e política não se misturam, que aquilo era provocação, que era perigoso brincar com o regime. Os dirigentes reclamavam. Alguns patrocinadores ameaçavam sair. E havia também a dúvida dentro do grupo. Até onde ir? Até quando a ousadia seria liberdade? E quando se tornaria risco? Sócrates respondia com serenidade. Dizia que o medo é parte do processo, que a liberdade é aprendizado, que o futebol precisava ser escola de cidadania, não apenas vitrine de talento. E a cada fala, a cada passe, o movimento se fortalecia. O Corinthians começou a jogar bonito, muito bonito. Era o futebol como metáfora do diálogo. Passes curtos, bola no chão, todos participando, nenhuma estrela isolada, nenhum dono. O jogo coletivo refletia a filosofia do vestiário. O campo se transformou em assembleia, cada gol em manifesto, cada vitória em argumento. O Paulistão de 1982 virou símbolo. O time chegou às finais com futebol alegre e provocador. O estádio parecia palco de um comício disfarçado de jogo. Bandeiras, faixas, cânticos. O povo já entendia que havia algo maior em jogo. E quando o Corinthians levantou a taça, o grito foi duplo. Não era só "é campeão", era "somos livres". Nos bares e nas praças, as pessoas comentavam o que viam. Um time de futebol jogando por ideias, falando de democracia, enfrentando um sistema inteiro. Aquilo era novo, era ousado, era inspirador. O movimento se espalhou. Outros clubes começaram a copiar pequenos gestos. Jogadores, antes calados, começaram a dar opinião. A palavra liberdade voltou a ser dita com naturalidade, mas com a fama vieram os olhares perigosos. O regime militar observava. Alguns jornais foram pressionados. As críticas aumentaram. Diziam que Sócrates fazia política demais, que o Corinthians devia apenas jogar. E quanto mais diziam isso, mais o povo se identificava.
Porque, no fundo, todos sabiam que não se tratava só de futebol. No vestiário, os jogadores sentiam o peso do que criaram. Sabiam que cada entrevista, cada gesto, era também uma mensagem. Mas havia alegria, havia convicção. O time tinha virado símbolo. E símbolos às vezes mudam o mundo. Quando o sol se punha sobre o Parque São Jorge e o treino terminava, os jogadores ficavam ali, sentados no gramado, conversando sobre tudo. Sobre política, arte, desigualdade, liberdade. Eram jovens, mas falavam com a seriedade de quem entendia o momento histórico que viviam. Sócrates, com a voz serena, dizia: "Um dia, o Brasil vai olhar para trás e perceber que tudo começou aqui, num campo de futebol." Do lado de fora, as arquibancadas vazias guardavam ecos de um novo tempo. O futebol brasileiro, por décadas usado para distrair o povo, começava a devolvê-lo à consciência. A bola, instrumento de fuga, virava instrumento de reflexão. E o Corinthians, clube do povo, virava metáfora de um país que, mesmo ferido, voltava a sonhar. Naquela noite, quando os refletores se apagaram e o silêncio voltou ao estádio, o vento que atravessava o gramado parecia diferente. Mais leve, mais quente, como se carregasse uma mensagem para além das quatro linhas. Algo simples, mas revolucionário. Liberdade também se joga. Ato 2, o colapso e a coragem. O país começava a respirar, mas ainda tossia lembranças do medo. Eram tempos de transição, de vozes que se arriscavam, de esperanças que tropeçavam. O Brasil de 1983 vivia entre a sombra e a claridade. Os jornais falavam em abertura lenta, gradual e segura. Mas nas esquinas, as pessoas sabiam que a liberdade não se pede, se conquista. E no meio dessa travessia, o Corinthians continuava sendo um espelho que refletia o Brasil e, de certa forma, o projetava no futuro. No Parque São Jorge, o vestiário fervia. A cada semana, novas decisões eram votadas. Nenhum tema era pequeno demais. Tudo era discutido. A duração das concentrações, o cardápio das refeições, o horário dos treinos, até o pagamento de premiações era decidido em conjunto. As reuniões pareciam mais assembleias que conversas de time. Sócrates falava com calma, explicando que a democracia se aprende errando. Vladimir reforçava que não bastava votar, era preciso respeitar o voto. Casagrande, sempre impulsivo, aprendia a ouvir. Zenon, o articulador, transformava as falas em acordos. E entre uma decisão e outra, o time seguia treinando, jogando, vencendo. O campo era o laboratório onde as ideias ganhavam forma. As paredes do vestiário começaram a carregar cartazes. Frases de Paulo Freire, versos de Caetano Veloso, recortes de jornais. Aquele não era mais um vestiário comum. Era uma célula viva de um Brasil que se reinventava. Um jornalista escreveu que o Corinthians era o único lugar do país onde a democracia funcionava de verdade. A frase correu o país e fez muitos sorrirem. Outros nem tanto. A imprensa dividia opiniões. Parte via no movimento uma inspiração, outra uma afronta. Alguns cronistas, acostumados ao futebol como espetáculo e não como consciência, acusavam o time de politizar demais. Um programa de rádio ironizou: "No Corinthians, até para bater lateral precisa de votação." Os jogadores riram, mas sabiam que havia veneno na piada. Era o tipo de humor que vinha de quem se incomoda com a liberdade alheia. Enquanto isso, dentro do campo, o Corinthians encantava. O time jogava leve, criativo, solidário. Didi, o velho maestro de 1958, teria se orgulhado. Cada jogador parecia entender o outro. Não havia estrelismo, havia comunhão. Os passes eram curtos, as tabelas rápidas, o improviso disciplinado. A alegria voltara a ser estratégia. As vitórias se tornaram inevitáveis. O Corinthians chegou novamente à final do Campeonato Paulista. Na véspera, Sócrates falou aos companheiros com a voz serena de sempre: "Não jogamos só por nós, jogamos por todos que não podem falar."
O time entrou em campo com a faixa branca no peito, letras pretas e simples: Democracia Corintiana. Quando o árbitro apitou, o estádio explodiu. Era mais que um jogo, era um comício invisível, uma celebração silenciosa de tudo o que o país queria dizer. O Corinthians venceu o São Paulo. Campeão. De novo. No apito final, Sócrates ajoelhou no gramado. Vladimir ergueu os braços. Casagrande chorou. E o grito que veio das arquibancadas não era só "é campeão", era liberdade. A torcida sentia que aquele título não pertencia apenas ao clube, mas ao país. Era a vitória simbólica de uma nação que começava a se libertar das correntes invisíveis. Mas a liberdade tem um preço. E logo depois da festa, o movimento começou a enfrentar suas tempestades. O sucesso chamou olhares desconfiados. A ditadura militar, ainda de pé, observava tudo com incômodo crescente. Nos bastidores, havia pressão. Dirigentes mais conservadores pediam moderação. Queriam menos fala, mais foco. Jornalistas ligados ao regime começaram a publicar artigos maldosos. Acusavam Sócrates de ser comunista. Diziam que a democracia corintiana era manipulação ideológica. A resposta do grupo foi continuar jogando, mas as tensões aumentavam. Alguns companheiros começaram a sentir o peso. Nem todos queriam ser símbolo político. Havia quem quisesse apenas jogar bola. Outros, com medo de represálias, se calavam. O vestiário, que antes parecia templo, começou a sentir rachaduras. As discussões, antes cheias de entusiasmo, viraram debates acalorados. Sócrates percebia o desgaste e tentava manter o equilíbrio. Dizia que a democracia era feita de desacordos e que o conflito também era parte do processo. Mas o clima mudava. O time ainda vencia, mas o ambiente já não era leve. O país também se agitava. As ruas se enchiam de pessoas pedindo o fim da ditadura. Surgia o movimento Diretas Já. As praças ganhavam cores, cartazes, vozes. O Brasil voltava a gritar. E mais uma vez, o Corinthians estava no centro da história. O elenco decidiu apoiar publicamente o movimento. Participou de manifestações, deu entrevistas, usou o espaço do futebol para ecoar a vontade do povo. Em abril de 1984, o comício da Praça da Sé reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Um mar de gente vestida de esperança. No meio da multidão, o rosto de Sócrates. De camisa preta, erguendo o punho, ele discursou: "Prometo que, se as diretas forem aprovadas, fico no Brasil. Caso contrário, vou jogar na Itália." O povo explodiu em aplausos e lágrimas. Foi o momento em que o futebol e a política se fundiram de forma irreversível. A fala do capitão virou manchete no mundo inteiro, mas também atraiu novas pressões. A ditadura não gostava de heróis fora de controle. A diretoria do Corinthians, preocupada, tentou convencê-lo a recuar. Sócrates não recuou. Continuou falando, continuou sonhando. Ele sabia que talvez fosse sua última batalha no Brasil. Enquanto isso, dentro de campo, o time seguia lutando. As vitórias continuavam, mas o brilho era diferente. Havia cansaço, havia melancolia. O movimento tão vibrante começava a sofrer com o peso da própria grandeza. Parte da torcida queria foco no futebol, parte queria mais política. A democracia corintiana, como o país, descobria que a liberdade é também responsabilidade. A votação da emenda Dante de Oliveira, que restabeleceria as eleições diretas, se aproximava. O país inteiro acompanhava. O dia da votação foi uma mistura de nervosismo e fé. Os jogadores do Corinthians se reuniram na concentração para ouvir pelo rádio. Cada nome chamado era uma prece. Quando o resultado final foi anunciado, derrotada, o silêncio tomou o quarto. Sócrates levantou, respirou fundo e disse: "Então é isso, vou para a Itália." Foi como se uma luz se apagasse. O capitão, o símbolo, o coração do movimento estava partindo. Vladimir chorou. Casagrande tentou esconder as lágrimas.
O time inteiro entendeu o que aquilo significava. O Brasil ainda não estava pronto. O sonho continuava, mas o despertar seria mais lento. A despedida de Sócrates foi uma das cenas mais emocionantes da história do futebol brasileiro. O estádio do Corinthians lotado, faixas, bandeiras, lágrimas. Ele entrou em campo como sempre, de cabeça erguida, passos lentos, olhar distante. Quando o apito final soou, tirou a camisa e a ergueu. Não havia taça, mas havia um povo inteiro aplaudindo. Um repórter perguntou o que ele sentia. Sócrates respondeu: "Fizemos o que podíamos, o resto é com o Brasil." Dias depois, embarcou para Florença, para vestir a camisa da Fiorentina. Levava consigo mais do que chuteiras. Levava a semente, a ideia de que o futebol pode ser um ato político, de que o vestiário pode ser parlamento, de que a bola pode ser instrumento de consciência. Com sua partida, a democracia corintiana começou a se desfazer. Sem seu líder, o movimento perdeu fôlego. Alguns jogadores seguiram em frente, outros foram negociados. A diretoria retomou o controle. Mas a chama não se apagou. Ficou ali, invisível, nas lembranças, nas conversas, nos livros. Anos depois, muitos diriam que a democracia corintiana não venceu títulos suficientes. Mas quem entendeu o que realmente aconteceu sabe. Aquele time não jogava apenas por taças. Jogava por ideias. E ideias, quando bem lançadas, não perdem força com o tempo. Enquanto o regime militar agonizava, o legado do Corinthians se espalhava. Os torcedores, orgulhosos, usavam camisetas com o símbolo da democracia. Estudantes, artistas e operários citavam Sócrates em discursos. Aquele time havia provado que o futebol podia ser também ferramenta de transformação. Que o campo não é apenas um lugar de vitórias, mas de revelações. A coragem teve seu preço, mas também sua recompensa. O Brasil, poucos anos depois, viveria o que eles haviam antecipado, a volta das eleições diretas. E quando isso aconteceu, muita gente lembrou do gesto do capitão de Barbarrala, que um dia ergueu a voz por todos. No fim de 1984, o Parque São Jorge parecia vazio. As cadeiras do vestiário, que um dia ouviram debates e risadas, agora guardavam silêncio. Vladimir caminhava devagar, passando a mão nas paredes, como quem despede de um velho amigo. No campo, o vento soprava leve. As marcas de chuteiras ainda estavam ali, desenhando caminhos. E se alguém olhasse com atenção, talvez visse o que o tempo não apaga, a marca da liberdade. A democracia corintiana havia terminado, mas o que ela representava estava só começando, porque não se tratava apenas de futebol. Tratava-se de lembrar ao Brasil que a liberdade, uma vez vivida, nunca mais é esquecida. Ato 3. O dia em que o futebol falou por todos. O tempo passou, mas o eco continuou. Depois que Sócrates embarcou para a Itália, o silêncio tomou o Parque São Jorge como um luto discreto. O vestiário, que antes era palco de debates e risadas, agora soava vazio. O banco de madeira ainda guardava a marca dos corpos que sonharam juntos. O quadro negro, onde se desenhavam jogadas e ideias, exibia os últimos rabiscos, meio apagados pelo tempo. Parecia o fim de uma história. Mas, como toda boa história, ela não terminava ali. A democracia corintiana deixara de ser rotina, mas já havia virado símbolo. Era citada em universidades, mencionada em comícios, lembrada nas redações. A frase de Washington Oliveto, democracia corintiana, já não era só um slogan. Era um conceito, um estado de espírito, um lembrete de que até um jogo pode ensinar um país a pensar. Enquanto o Brasil caminhava lentamente para o fim da ditadura, os jogadores seguiram suas vidas. Casagrande se firmou como ídolo, mas carregava no peito a saudade daquele tempo em que o futebol era também liberdade. Vladimir continuou fiel ao Corinthians, como guardião de uma causa que nunca abandonou. Zenon foi jogar em outro clube, mas sempre repetia nas entrevistas: "Lá a gente foi livre.
E Sócrates, do outro lado do oceano, vestindo a camisa violeta da Fiorentina, sentia o coração dividido. A Itália o recebeu com respeito, mas ele nunca se acostumou ao silêncio europeu. As concentrações rígidas, os horários inflexíveis, as regras sem conversa, tudo aquilo lhe parecia prisão. Jogava bem, mas não sorria. Nas entrevistas, respondia em português, mesmo quando não o entendiam. Era uma forma de não esquecer quem era. Às vezes, olhava para o céu da Toscana e lembrava do Brasil. Lembrava das reuniões, dos risos, das votações improváveis, da faixa branca no peito, das arquibancadas vibrando. Sentia falta não apenas dos companheiros, mas da sensação de que o futebol podia mudar o mundo. Em cartas aos amigos, dizia que o campo europeu era bonito, mas frio. Aqui o jogo é tático, mas sem alma, escreveu uma vez. Sinto falta da desordem bonita da democracia. Enquanto isso, o Brasil mudava. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente, ainda que de forma indireta. O regime militar chegava ao fim. As diretas não vieram como se sonhava, mas vieram. A transição era lenta, mas real. O povo voltava a falar sem medo. As músicas voltavam às rádios, a cor voltava às ruas, e muitos lembravam que, antes da política retomar a voz, o futebol já havia falado por todos. Nos anos seguintes, a democracia corintiana virou memória viva. Cada entrevista, cada livro, cada documentário sobre aquele período reacendia o debate. O movimento não era lembrado apenas como um gesto político, mas como uma lição sobre humanidade. Porque, no fundo, o que Sócrates e seus companheiros haviam mostrado é que liberdade é uma forma de afeto. É quando você confia tanto no outro que o deixa decidir junto. O Corinthians seguiu sua história. Conquistou títulos, viveu crises, renovou gerações. Mas, entre todos os troféus, nenhum era tão simbólico quanto aquele Paulistão de 1982 e 1983. Não pela taça em si, mas pelo que representava. Era o registro físico de uma revolução moral. E de tempos em tempos, quando o time entrava em campo com a camisa branca, simples, o povo lembrava. Aquele escudo carregava mais do que um time. Carregava uma ideia. Nos anos 90, o Brasil já vivia outra época. O futebol virar indústria, os jogadores, celebridades. O dinheiro tomara o lugar das ideias. Mas mesmo assim, a lembrança da democracia corintiana resistia. Professores a citavam em aulas de história. Políticos a mencionavam em discursos. Torcedores mais velhos contavam aos filhos que um dia o Corinthians foi mais do que futebol. Foi símbolo de coragem. Sócrates voltou ao Brasil. Velho, cansado, mas ainda lúcido. Continuava a falar com o mesmo tom sereno e provocador. Dizia que a democracia é como o futebol. Se você não treina, desaprende. Nos programas de televisão, falava de política, de filosofia, de cidadania. Às vezes parecia deslocado num país que havia esquecido parte de seus sonhos, mas nunca deixou de acreditar. Em 2011, o Corinthians foi campeão brasileiro. No mesmo fim de semana, Sócrates estava no hospital. O corpo já não obedecia. O fígado, castigado, pedia trégua. O Brasil inteiro mandava mensagens lembrando do doutor. E numa coincidência que parecia escrita pelo destino, quando o árbitro apitou o fim do jogo e o título foi confirmado, as arquibancadas começaram a gritar o nome dele. Sócrates! Sócrates! Era como se o país inteiro se despedisse. Horas depois, ele partiu. O velório foi simples, mas carregado de emoção. O caixão coberto por flores brancas e a bandeira do Corinthians. Do lado de fora, torcedores de todas as idades. Gente comum, chorando como se perdessem um parente. Vladimir estava lá, Casagrande também, emocionado lembrando o amigo. Na parede, um cartaz antigo. Democracia corintiana. Respeite a sua opinião. E alguém comentou baixinho. Ele nos ensinou a falar. O tempo transformou Sócrates em mito, mas não em estátua.
porque sua grandeza não era de mármore. Era feita de carne, de contradição, de pensamento. Ele nunca quis ser ídolo, quis ser exemplo. E, de certo modo, conseguiu. Sua imagem, o punho erguido, a barba, o olhar calmo, virou símbolo de um país que aprendeu, aos poucos, que o futebol também pensa. A história da democracia corintiana sobrevive não porque venceu títulos, mas porque venceu o medo, porque mostrou que a liberdade pode nascer nos lugares mais improváveis, até num vestiário. Mostrou que coragem é contagiosa e que um grupo de pessoas dispostas a ouvir umas às outras pode transformar o mundo ao redor. Hoje, quando o Corinthians entra em campo e o estádio inteiro canta, há sempre um pedaço daquela história ecoando nas arquibancadas. Quando um torcedor discute, sonha, reivindica, ele está, sem saber, repetindo a lição que aqueles homens deixaram. Que a voz do povo não é ruído, é ritmo. O legado da democracia corintiana ultrapassou o futebol, inspirou movimentos estudantis, sindicatos, campanhas de direitos civis, inspirou artistas, jornalistas, professores, virou exemplo em livros de sociologia, metáfora em textos de filosofia. Porque, no fundo, o que aconteceu ali foi um milagre brasileiro. O jogo que libertou a palavra. Décadas depois, o país ainda tenta entender a própria democracia, com seus tropeços, suas crises, suas reinvenções. E talvez por isso a lembrança daquele time seja tão necessária. Porque lembra que a liberdade é sempre imperfeita, mas sempre possível. E que, quando a bola rola, o campo é de todos. O Brasil de hoje é muito diferente daquele dos anos 80. Mas há um fio invisível que liga o passado ao presente. Ele atravessa o tempo, passa por cada arquibancada, por cada canto de torcida, por cada chute de criança num campinho de bairro. Esse fio se chama esperança. E se for puxado, leva direto ao Parque São Jorge de 1982, onde um grupo de homens comuns decidiu acreditar que o futebol podia ser mais do que vitória, podia ser voz. Nos documentários e nas memórias há sempre uma imagem que volta. O punho erguido de Sócrates. Um gesto simples, mas cheio de sentido. Não era celebração, era afirmação. Dizia, estamos aqui, somos livres. E esse gesto atravessou décadas, inspirando até quem nunca o viu ao vivo. Hoje, quando o mundo discute o poder do esporte, quando atletas se ajoelham contra o racismo, quando clubes levantam bandeiras de inclusão, há sempre um pouco daquela faísca antiga. A democracia corintiana foi o primeiro sopro, o aviso de que o campo não é neutro, de que o silêncio também é escolha e de que o futebol, quando fala, pode falar por todos. O Brasil aprendeu isso com eles e ainda aprende. Porque a democracia é como o futebol. Não se vence sempre, mas se joga todo dia. É feita de falhas, de erros, de começos. É feita de passes errados e de tentativas. É feita de gente. O estádio do Corinthians hoje é outro, moderno, de concreto e vidro. Mas quando o time entra em campo e a torcida levanta as bandeiras, o espírito é o mesmo. Em algum lugar invisível, Sócrates ainda está ali observando. O gramado brilha sob a luz dos refletores e o vento que passa parece carregar a voz dele. Joguem livres, porque o futebol, quando é verdadeiro, não pertence a ninguém. Pertence a todos. E foi isso que a democracia corintiana deixou como herança. A certeza de que a liberdade, uma vez aprendida, nunca mais se desaprende. Que o campo pode ser escola, que a bola pode ser palavra. E que, às vezes, um time de futebol é capaz de dizer o que um país inteiro sente, mas ainda não sabe como falar. Naquele tempo, o Brasil aprendeu que a democracia não nasce dos discursos, mas dos gestos. Que erguer um punho pode ser mais poderoso que escrever um manifesto. Que votar à hora do treino pode ser o primeiro passo para votar o destino de uma nação. E se hoje o povo brasileiro ainda tropeça, ainda se decepciona, ainda discute o que é liberdade, é porque ela segue viva. E segue viva, em parte, por causa daqueles homens.
Porque em 1982, num campo de futebol, o Brasil aprendeu que a coragem também se joga. E que, quando o futebol fala, ele fala por todos. Se essa história tocou você, compartilhe. O futebol é feito de memórias e toda memória merece ser contada. Deixe nos comentários qual história quer ouvir aqui. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para viver comigo as próximas histórias que o futebol contou.